No coração da Idade Média, quando as mulheres eram frequentemente relegadas a papéis secundários, surgiu uma figura que desafiou todas as convenções. Leonor da Aquitânia não foi apenas uma rainha. Foi uma estrategista, uma guerreira, uma líder que sobreviveu a reis, cruzadas e traições. Seu destino se entrelaçou com os maiores nomes do século XII: Luís VII da França, Henrique II da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. A história de Leonor não é apenas a de uma rainha, mas de uma mulher que forjou seu próprio caminho, governando dois dos maiores reinos da Europa e deixando um legado que ecoaria por séculos. Para entender sua jornada, devemos voltar ao início, à sua infância na ensolarada Aquitânia, uma terra de trovadores, castelos e ambições. Leonor nasceu por volta de 1122 em uma das regiões mais ricas e culturalmente vibrantes da Europa medieval, o Ducado da Aquitânia. Seu pai, Guilherme X, Duque da Aquitânia, governava um território vasto e próspero, maior do que os domínios diretos do próprio rei da França. A Aquitânia era uma terra de trovadores, cavaleiros e liberdade, bem diferente do rígido feudalismo do norte. Desde pequena, Leonor foi educada não apenas em etiqueta e religião, como era comum para as mulheres nobres, mas também em política, estratégia e literatura. Ela falava latim fluentemente, apreciava poesia e compreendia o poder do discurso. Seu pai, um homem culto e visionário, via nela uma sucessora digna. Mas o destino de Leonor mudou drasticamente em 1137, quando seu pai morreu inesperadamente durante uma peregrinação a Santiago de Compostela. Sem irmãos homens, ela herdou o vasto ducado da Aquitânia. Mas com isso veio um perigo enorme. Sozinha, seria vulnerável a invasões e conspirações. Apenas um casamento poderoso poderia garantir sua segurança. Foi então que o rei da França, Luís VI, viu uma oportunidade. Seu filho, o jovem Luís VII, precisava de uma esposa, e unir-se à herdeira da Aquitânia consolidaria o domínio francês sobre um dos territórios mais cobiçados da Europa. Assim, ainda em 1137, Leonor foi prometida ao príncipe Luís e sua vida tomou um novo rumo: a corte de Paris. Quando Leonor chegou a Paris, percebeu que sua nova vida seria bem diferente da que conhecia. A corte francesa era austera e profundamente religiosa, em contraste com a cultura vibrante da Aquitânia. Luís VII, seu novo marido, era um homem piedoso, criado para ser monge antes de se tornar rei. Enquanto Leonor gostava de festividades, poesia e debates, Luís era reservado e devoto. Em 1137, poucos meses após o casamento, Luís VI morreu, e Luís VII e Leonor tornaram-se rei e rainha da França. No entanto, a relação entre os dois era tensa. Leonor, acostumada a liderar e influenciar, não aceitava ser apenas uma esposa submissa. Sua forte personalidade logo gerou atritos com os clérigos e conselheiros do rei. Mas o verdadeiro teste veio em 1147, quando Luís VII decidiu partir para a Segunda Cruzada, atendendo ao chamado do Papa. Leonor, em vez de ficar para trás como muitas rainhas, decidiu acompanhá-lo. Vestida como uma amazona, liderou pessoalmente um grupo de soldados aquitanos e partiu rumo ao Oriente Médio. A jornada foi um desastre. O exército francês sofreu emboscadas na Anatólia, e a relação entre Leonor e Luís deteriorou-se ainda mais. Em Antioquia, Leonor encontrou seu tio, Raimundo de Poitiers, que governava a cidade. Fascinada por sua cultura e liderança, ela passou a apoiá-lo, algo que irritou profundamente Luís. Quando o rei decidiu abandonar Antioquia e seguir para Jerusalém, Leonor se recusou a acompanhá-lo, gerando rumores de traição. A cruzada terminou em fracasso, e o casamento de Leonor e Luís estava à beira do colapso. Quando retornaram à França, em 1149, ficou claro que a união era insustentável.
Em 1152, sob o pretexto de consanguinidade, o casamento foi anulado. E Leonor, agora livre, tomou uma decisão que mudaria a história da Europa. Após a anulação de seu casamento com Luís VII, Leonor retornou a Aquitânia como uma das mulheres mais poderosas da Europa. Mas estar solteira também a tornava um alvo. Vários nobres tentaram sequestrá-la para forçá-la a um casamento político, incluindo o conde Teobaldo de Blois e o rei Estevão da Inglaterra. Leonor, no entanto, já tinha outro plano. Apenas 8 semanas após sua separação de Luís, ela casou-se secretamente com Henrique, duque da Normandia, um jovem guerreiro ambicioso que logo se tornaria Henrique II da Inglaterra. O casamento foi um choque para a Europa. Henrique era herdeiro não apenas da Normandia, mas também de Anjou e Maine. Com a união dos territórios de Leonor, um imenso império foi formado, abrangendo metade da França e toda a Inglaterra. Isso enfureceu Luís VI, que viu seu antigo domínio ser absorvido pelo crescente poder dos Plantagenetas. Henrique II não era como Luís VII. Ele era um governante incansável, extremamente inteligente, enérgico e, acima de tudo, pragmático. Ele estabeleceu reformas jurídicas, fortaleceu o sistema de justiça inglês e consolidou o poder real. No entanto, também era impulsivo e frequentemente cruel, o que resultou em uma relação explosiva com Leonor. Nos primeiros anos, o casamento funcionou bem. Leonor deu a Henrique 8 filhos, incluindo Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. Enquanto Henrique viajava constantemente para expandir seu domínio, Leonor governava a Aquitânia como duquesa, promovendo a cultura dos trovadores e consolidando seu poder. Mas à medida que os anos passavam, as tensões aumentavam. Henrique tinha inúmeros amantes, e Leonor não era do tipo que aceitava traições em silêncio. Além disso, Henrique começou a excluir Leonor das decisões políticas, o que a irritou profundamente. A gota d'água veio quando Henrique nomeou seu favorito, Thomas Becket, como arcebispo de Canterbury, esperando que ele fosse leal. No entanto, Becket desafiou Henrique, e o rei, furioso, soltou palavras que resultaram no assassinato de Becket dentro da própria catedral. Esse escândalo abalou seu reinado e criou ainda mais conflitos internos. Enquanto isso, Leonor começou a conspirar com seus filhos para tomar o trono. Em 1173, os filhos de Leonor, liderados por Ricardo Coração de Leão e Henrique, o jovem rei, se voltaram contra o próprio pai. Leonor, incentivando a revolta, organizou alianças com nobres franceses contra Henrique II. A guerra civil se espalhou rapidamente, mas Henrique II, um mestre da estratégia militar, conseguiu conter a rebelião. Traída por seus aliados, Leonor foi capturada e levada à Inglaterra como prisioneira. Henrique, furioso, manteve-a presa por 16 anos em diferentes castelos, incluindo Salisbury e Winchester. Durante esse tempo, ela ficou completamente isolada da política e de seus filhos, mas seu papel na história ainda não havia terminado. Em 1189, Henrique II morreu e Ricardo Coração de Leão, o filho favorito de Leonor, ascendeu ao trono. Sua primeira decisão? Libertar sua mãe. Agora livre, Leonor, já com quase 70 anos, voltou ao poder com força total. Como Ricardo passava a maior parte do tempo lutando nas cruzadas, Leonor assumiu o governo da Inglaterra como regente. Ela organizou alianças, controlou revoltas e garantiu que os impostos para financiar a cruzada de Ricardo fossem pagos. Além disso, foi ela quem negociou o resgate de Ricardo quando ele foi capturado pelo imperador Henrique VI do Sacro Império Romano Germânico. Desde cedo, Leonor moldou Ricardo para ser um rei guerreiro. Enquanto Henrique II favorecia a disciplina militar, Leonor incentivava a cultura da cavalaria e dos trovadores, criando a imagem do rei cavaleiro perfeito. Esse treinamento fez com que Ricardo se tornasse um dos maiores líderes militares da Idade Média.
Mas o destino foi cruel com ela. Em 1199, Ricardo morreu em batalha. O trono passou para João Sem Terra, o filho menos preparado e mais instável de Leonor. Mesmo assim, ela continuou influenciando a política e ajudando a consolidar o poder de João. Nos últimos anos de sua vida, Leonor se retirou para o mosteiro de Fontevraud, onde passou os seus últimos dias em paz, mas sempre atenta às intrigas da corte. Ela morreu em 1º de abril de 1204, aos 82 anos, uma idade impressionante para a época. Foi sepultada ao lado de Henrique II e Ricardo Coração de Leão, em Fontevraud. Ela não foi apenas uma rainha, mas uma governante que desafiou reis e moldou impérios. Influenciou diretamente os acontecimentos da Europa medieval, deixou uma marca cultural profunda e garantiu que sua linhagem dominasse a Inglaterra por séculos. Sem Leonor, não teríamos Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra e, consequentemente, a Magna Carta. Seu impacto se estende até os dias de hoje, na história da monarquia britânica. Leonor da Aquitânia foi muito mais do que uma rainha. Ela foi uma estrategista, uma líder e uma guerreira que nunca aceitou ser apenas uma peça no jogo do poder. Viveu paixões, traições e batalhas, sobreviveu a prisões e coroas e morreu como a mulher mais poderosa do seu tempo. Seu nome ecoa através dos séculos, lembrando que, mesmo na Idade Média, havia mulheres que governavam com a mesma ferocidade e inteligência que qualquer rei. A história de Leonor da Aquitânia não é apenas a de uma rainha, é a de uma lenda.